Boa noite. No programa desta terça-feira, a nossa entrevista é com Rodrigo Lopes, conselheiro tutelar da 34ª Zona aqui de Mossoró. Vamos falar sobre uma capacitação regional voltada a práticas protetivas. E mais, a gente traz informações da Câmara de Mossoró. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha a partir aqui de Mossoró, mas você em todo o Oeste, Alto Oeste, Natal, região metropolitana, você no Vale do Açu, por todo o RN, no tcmplay.tv.br. Você que nos acompanha também no YouTube, é sempre uma grande satisfação ter a sua audiência, a sua companhia, todas as noites aqui no seu programa de política de todas as noites. Hoje vamos falar sobre Conselho Tutelar, proteção à criança e ao adolescente. Vai ter um evento aqui em Mossoró muito importante, que é um evento regional, na verdade. E o conselheiro tutelar, o Rodrigo Lopes, ele vai trazer todas as informações e vai trazer outros assuntos pertinentes aí à criança e ao adolescente moçoroense. Você participa, tem alguma dúvida sobre esse trabalho do Conselho Tutelar? Mande aqui por meio do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também no WhatsApp, 988028941. Você participa, interage conosco, envia a sua mensagem e daqui a pouquinho a gente traz a sua participação. Bem, para a gente iniciar aqui o nosso programa, antes de a gente começar aqui a nossa entrevista, vamos falar sobre o concurso da educação. É que os aprovados neste certame aqui no município de Mossoró, o concurso da educação segue aí na expectativa de ser confirmado, né, para o chamamento dos aprovados. O concurso não foi concluído até hoje por conta de uma determinação judicial. Em abril de 2024, a Prefeitura de Mossoró realizou um concurso na área da educação após um período de 10 anos. Na ocasião, 112 vagas foram disponibilizadas em cargos de nível médio e superior. Porém, nenhum dos aprovados foram chamados até hoje. Uma angústia que segue sem previsão de desfecho. E o motivo disso? O concurso segue suspenso por determinação da Justiça. O município de Mossoró segue acompanhando a situação de perto. Nós tivemos, na verdade, 2 suspensões nesse concurso, uma provocada por uma candidata e a segunda por uma ação civil pública do Ministério Público. Na ação da candidata, o município apresentou todas as provas, né, junto com a IDECAM. Então, nós fizemos toda a provocação, a IDECAM realmente mostrou e a suspensão foi retirada. No entanto, da ação civil pública, nós já promovemos, inclusive, uma reunião extrajudicial com a IDECAM, com o Ministério Público, mas não obtivemos êxito nessa reunião. Então, o concurso, infelizmente, continua suspenso pela ação civil pública, né? E nós estamos ansiosos para que isso se resolva, para que essa celeuma se resolva da melhor forma, de forma muito transparente. O concurso é muito transparente. Nós não temos, enquanto prefeitura, visão de que há motivo para ele ficar parado. Pelo contrário, nós temos uma necessidade desse concurso. A primeira suspensão do concurso público para os professores de Mossoró se deu em maio deste ano. E a ação civil do Ministério Público do Rio Grande do Norte apontou 2 falhas à época. A primeira seria na questão da publicidade. A segunda seria uma inconsistência no cronograma do concurso. Sem a contratação de novos professores, a rede pública municipal está desfalcada, de acordo com o secretário Leonardo Dantas. Nesse concurso, além dos professores, né, nós temos a possibilidade de trazer para a Secretaria da Educação as equipes multiprofissionais, porque o concurso traz psicólogo e assistente social. Então, nós estamos necessitando desse concurso o mais rápido possível. É tanto que o próprio prefeito Alisson Bezerra tem feito apelo ao Ministério Público que esse concurso seja liberado. A Procuradoria-Geral do município já apresentou no processo, né, em juízo, todas as alegações que foram pedidas, né, nós já comprovamos, e tem feito reiterados pedidos para que o concurso siga com
com a sua transparência normal. A pasta tem trabalhado com processos seletivos para justamente conter essa ausência de professores. Nós estamos com um processo seletivo, né, com professores seletistas nas salas de aula, garantindo a qualidade da rede municipal. Nós trabalhamos muito bem. Esse ano de 2025 foi um ano muito exitoso para a rede municipal. Nós temos grandes projetos lançados. Nós temos já o reconhecimento do MEC, né, do Ministério da Educação, em muitos dos nossos projetos e programas. Mossoró tem sido reconhecido a nível nacional. Então, o concurso vem, né, esses profissionais, quando chegarem na rede municipal, vêm para continuar todo esse trabalho que nós implantamos nesse ano. Com a palavra, o Ministério Público e a Justiça. Por que esse concurso não saiu ainda, né? Não vem as nomeações, esse pessoal não já está nas escolas fazendo o que eles se propuseram a fazer quando se inscreveram aí os candidatos a participar desse concurso aqui da educação de Mossoró. Por quê? Me diz aí. É algo tão grave, tão absurdo assim, para passar todo esse tempo paralisado? Por que está praticamente aí todo mundo com os braços cruzados, menos os aprovados nesse concurso? A Prefeitura diz que está dependendo do Ministério Público, da Justiça, para poder assinar, para poder chamar, para poder fazer com que esse suporte seja dado de forma efetiva aqui em Mossoró. É uma coisa que não tem cabimento mais, né? Porque foi uma coisa lá do começo do ano, nós já estamos no final de 2025, está chegando 2026. Me diga aí qual é o cabimento que tem um concurso ficar parado todo esse tempo. E se fosse por algo absurdo, né? Não é algo absurdo, é algo realmente pontual que poderia ter sido resolvido com a banca, com um ajuste aí junto à Prefeitura, não sei, até porque essa questão não está nem clara, nem para mim, nem para você, nem para os aprovados, nem para ninguém. Então, são mais de 100 professores aí que estão aguardando auxiliares para poder começar a trabalhar, para poder servir aqui ao povo de Mossoró, e um negócio que não anda. Então, a gente tenta acompanhar para saber se tem alguma novidade, e não tem novidade. Então, a gente espera que alguém descruze os braços e faça com que esse concurso ande, não é verdade? Bem, vamos iniciar aqui a nossa conversa de hoje com o Rodrigo Lopes, que é conselheiro tutelar aqui de Mossoró. Vai acontecer uma capacitação muito importante na quinta e na sexta-feira sobre o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente. É um evento que acontece aqui na região. Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo ao cenário político TCM. O que é que significa esse Sistema de Garantias de Direitos, né, que vocês estão se propondo a realizar esta capacitação em Mossoró? Boa noite a todos os telespectadores, né? Agradecer pelo espaço aqui cedido para que a gente possa levar essa informação. E o sistema de garantia de direito, ele é formado, né, composto pelos equipamentos da saúde, educação, da segurança pública, da assistência social. Então, é a junção dessas secretarias, né, desses equipamentos, em busca de promover a proteção integral de crianças e adolescentes. Então, nos dias 4 e 5, né, irá acontecer a primeira capacitação continuada, né, de práticas protetivas para o Sistema de Garantia de Direito de Mossoró e região, né? Então, será aberto para toda a região, né, não somente para conselheiros tutelar, lembrando que essa formação ela está sendo provocada pelo Comitê de Proteção de Crianças e Adolescentes de Mossoró. E na prática, né, para a gente compreender o que é o assunto principal que vocês vão abordar e que vocês vão orientar quem for participar? A gente vai tratar da lei da escuta protegida, que é a Lei 13.431, que é justamente a que deu forma, aqui gerenciou não, aqui criou o sistema de garantia de direito, né, para que esse se tornasse mais fortalecido e pudesse atuar de forma mais precisa com crianças e adolescentes que sejam vítimas ou testemunha de abuso, de algum tipo de violência sexual. Então, não é só para o conselheiro tutelar, porque esse tipo de escuta pode, por exemplo, acontecer na escola. Exatamente. Então, essa capacitação é para formar o profissional da educação, da saúde, da assistência social,
para que ele possa saber atuar em um momento de uma revelação espontânea por parte de uma criança ou adolescente. Então, a partir do momento em que uma criança ou adolescente chega para o professor e diz: tio, estou sendo abusado pelo meu pai, pelo meu padrasto, pelo meu vizinho, pelo meu primo, pelo meu tio, e aí ele tem que saber lidar com essa informação. Então, a gente vai tratar de técnicas, de formas de atuação, né? O que deve ser feito nesse momento? Quais são os tipos de perguntas que devem ou não devem ser feitos para uma criança ou adolescente? Qual o ambiente que eu devo ouvir essa criança? Quais são as formas que eu devo conduzir esse caso? Quem é que eu devo comunicar imediatamente? Então, a gente vai tratar dessas situações. Por exemplo, se uma criança ou um adolescente ela chega para o seu professor ou professora e diz que está sendo abusado pelo seu pai ou por alguma pessoa do seu familiar, você não vai poder chamar aquele suposto agressor para conversar. Então, se ele confiou a você essa informação, no mínimo ele já tentou falar, por exemplo, para a mãe e a mãe não acreditou, tentou falar para um avô ou avó e aquele familiar não acreditou, porque o abusador, ele é uma pessoa muito próxima, de muita confiança, muito querido por todos. Bem, agora a gente vai trazer informação da Câmara de Mossoró. Uma sessão tranquila hoje, viu? Uma sessão de início de semana, com participação dos parlamentares, e teve a aprovação de um projeto de lei que vai premiar quem pagar em dia o IPTU aqui da cidade. Acompanhe. Uma sessão tranquila, com presença de todos os 21 vereadores de Mossoró. Os debates foram dentro da rotina comum dos parlamentares. Críticas ao executivo não faltaram por parte da oposição, sempre com a defesa governista dos vereadores da situação. Ao final da sessão, Jailson e Vladimir conversaram amigavelmente sobre as divergências de ideias. Jailson destacou suas críticas. Vai chegar um período chuvoso aí. O que é que o prefeito tem para que essa lama não transforme em Massapê, que ninguém possa trafegar lá na zona rural, vereador Vladimir? O que vocês prepararam? Vai pegar nunca. Aí vai chegar o prefeito para fazer lugar para o prefeito. Como? O prefeito da internet é o prefeito da realidade? O prefeito da realidade? Vamos lá, vamos debater o prefeito da realidade. Nós já fizemos 15 requerimentos, essa casa derruba e as indicações os secretários ignoram para que não possa chegar até ao prefeito, até os secretários, que possa resolver o problema, os descasos dos abandonos da nossa periferia. A vereadora Marleide Cunha pontuou um ajuste por parte da prefeitura na Lei do PAI, Programa de Apoio ao Estudante. Nós votamos um projeto do Executivo fazendo alteração na média geral para ter acesso ao recurso da assistência estudantil, ou seja, baixou para a média 7. Isso é importante porque são as pessoas que mais precisam da assistência estudantil, não podem ser penalizadas com a média muito alta. Então, a média 7 é uma média que dá para ser alcançada nas diferentes disciplinas e contempla com condições dessas crianças serem atendidas, crianças e adolescentes. A parlamentar também criticou o valor da ornamentação natalina de Mossoró. 2.700.000 empenhados só para a questão da ornamentação e a iluminação natalina. Isso são recursos da contribuição de iluminação pública. Então é absurdo se usar um valor, um montante desse, quando falta uma série de serviços relacionados à própria iluminação pública, que tem postes que não têm a iluminação, quanto à questão de saúde e de educação. Na ordem do dia também foi aprovada uma lei que vai premiar os contribuintes que pagarem o IPTU em dia. O IPTU agora também vai permitir que o cidadão possa ter acesso a bonificações, a premiações quando paga em dia. E uma coisa importante se dizer, viu? Aquele desconto que já existe com pagamento em dia, que é o maior desconto, salvo engano, do Brasil, ele ainda está válido, ainda está existente aqui no IPTU aqui de Mossoró. Já é válido então para 2026? Isso, a ideia é que a gente aprovou hoje na Câmara, o prefeito já sancione aí ainda essa semana e que já tenha validado aí para o ano de 2026.
sobre o calendário do IPTU 2026, já foi publicado no Diário Oficial de Mossoró. A gente viu lá a confirmação do desconto de 25%, pagos até ali, pago até a data limite, acredito que é final de março, né, mas segue esse calendário, cota única, né? E a gente vai voltar a falar sobre tanto o IPTU quanto este prêmio, né, que vai ser concedido para quem estiver com o IPTU em dia. Então, a exemplo do que acontece hoje no Nota Mossoró. O que é o Nota Mossoró? Você vai, tem algum serviço aqui do município que você pede a nota, e aí quando emite a nota já rende ali uma participação neste programa que você pode concorrer e que você pode levar para casa até R$10 mil. Então, é interessante, a gente vai voltar a falar sobre este assunto para explicar bem direitinho como é que você, através aí de pagamento em dia do IPTU, poderá concorrer a essa premiação, tá bom? Amanhã a gente volta com mais informações lá da Câmara de Mossoró. Bem, vamos retornar aqui a nossa entrevista com o Rodrigo Lopes, que é conselheiro tutelar aqui de Mossoró. Rodrigo, eu estou aqui com o kit, né, que vocês vão apresentar lá para quem fizer a inscrição, não é isto? Nós temos aqui a kit, é a primeira capacitação continuada de práticas protetivas. Está aqui para quem fizer a inscrição. Tem um kit aqui com todas as orientações. E como é que faz a inscrição para participar desta capacitação, hein, Rodrigo? Isso mesmo. Hoje a gente está com um link no Instagram do Conselho Tutelar da 33ª Zona e da 34ª. Você acessando lá o nosso Instagram, Conselho Tutelar 33ª Zona ou 34ª Zona de Mossoró, você vai ter acesso ao link, vai poder se inscrever. Lembrando que antes de sair para cá, a gente já estava com 256 inscrições, certo? Então, a nossa meta é chegar às 300, então já está quase se encerrando. Quando sair da rádio ali, o pessoal já estava falando no WhatsApp que, ou seja, provavelmente quando terminar o cenário político aqui, a gente tem encerrado essas inscrições, mas tenta lá fazer, você que é profissional da área da saúde, da assistência ou da educação ou do sistema de justiça, para participar desse momento. Lembrando que a gente vai trazer nomes a nível nacional, como a Dani Zeponi, né? Ela é referência na lei da escuta especializada. A gente vai trazer também o Luiz Inácio, que é um palestrante de Alagoas, que também tem formação dentro dessa temática, né? Então, será um momento riquíssimo para os profissionais. E essa inscrição, né, dá direito à participação no evento e conta horas também. Eu estou aqui com mais um bloquinho, né, que vem dentro da bag, vem dentro deste kit. Pois é. No caso, vai contar horas também para quem participar? Isso, esse evento será de 2 dias, né? E são a carga horária de 16 horas com certificado para quem participar dos 2 dias. A inscrição ela é inteiramente gratuita. Somente no ato do credenciamento a gente vai pedir para que você leve um brinquedo novo para que a gente possa fazer a doação para os acolhimentos institucionais do nosso município. Então, será certificado, não irá pagar pela inscrição, mas no credenciamento você terá que levar um brinquedo novo para que a gente possa fazer a doação para os acolhimentos institucionais. Por que não paga, Rodrigo? Que a gente vê tantos eventos grandiosos como esse, pagando taxas de 300, até mais devido os palestrantes, né? E aí a gente não está cobrando devido a esse evento estar sendo promovido com recursos do FIA, né? O Fundo da Infância e da Adolescência. Então é a primeira vez para a gente, é histórico, que está sendo utilizado esse recurso para esse fim aqui em Mossoró, através do Comitê de Proteção do nosso município. O comitê ele é formado, Vonilson, pelo próprio Sistema de Garantia de Direito. Dentro desse comitê tem participação, representatividade da educação, da saúde, da assistência social, do Ministério Público, da Segurança Pública. Então, todo mundo envolvido dentro desse comitê
em busca de novas políticas públicas e fortalecimento das que já existem para proteger nossas crianças e adolescentes. Qual vai ser o espaço utilizado para essa capacitação? O evento acontecerá no templo sede da Assembleia de Deus, localizado ali na leste-oeste, certo? Então, é fácil acesso. Para você que vem de fora, a gente já pode confirmar a participação do pessoal de Apodi, de Campo Grande, Caraúbas, Itaú, Serra do Mel. Então, já tem uma grande adesão por parte da região para esse evento. Sobre o assunto que a gente falou no bloco anterior, com relação a esta escuta, quando uma criança, um adolescente fala sobre algum tipo de abuso cometido, né, seja no ambiente familiar ou não, e diz isso para uma enfermeira, para um professor, alguém ali de um atendimento, né, como o próprio conselheiro tutelar, quando essa denúncia chega, qual é o procedimento a ser adotado, né, para garantir que esta criança ela fique protegida após esta denúncia? A Lei 3.431, ela traz elementos, por exemplo, para construção de fluxos de atendimento para esses casos. Ou seja, hoje em Mossoró, a gente tem um fluxo para esse tipo de situação na saúde, tem um fluxo de atendimento da educação, da assistência social, o CREAS também tem um fluxo para lidar com essa situação. Ou seja, todo mundo do sistema de garantia de direito tem um fluxo, ele está sendo hoje unificado para que todos tenham esse conhecimento. Então, a capacitação, ela traz isso, o fortalecimento do uso desse fluxo, né, intensificar, todos têm que utilizar desse fluxo para que as práticas elas sejam cada vez mais efetivas. Então, hoje, ao receber, dependendo da situação, se for algo que, por exemplo, a menos de 24 horas tenha ocorrido o abuso sexual, aquela criança está precisando primeiro da saúde. Então, ela deve ser encaminhada, se for menina, para o programa Flor de Lótus, que fica na maternidade Almeida Castro, para que ela possa receber os primeiros atendimentos, acolhida no setor da saúde, né? Lá tem toda uma equipe preparada, como assistente social, psicólogo, ginecologista, para fazer aquela acolhida daquela criança adolescente e até mesmo profilaxias, se for necessário. Mediante a isso, ele deve comunicar ao Conselho Tutelar e à autoridade policial, para que as medidas sejam aplicadas de forma efetiva e que essa criança ou adolescente possa receber proteção, seja o afastamento do agressor, caso seja no mesmo ambiente, ou até mesmo em algumas situações extremas, aquela criança ou adolescente é retirada do seu familiar para garantir a sua proteção e a sua integridade física. Tem informação lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, porque aconteceu um encontro importante sobre a memória potiguar da Assembleia Legislativa, que tem a ver também com a Igreja Católica. Você vai entender como isso se mistura religião e política na reportagem da TV Assembleia. O memorial promoveu uma roda de conversa com pesquisadores, gestores e representantes da igreja para detalhar a influência do clero na construção do Legislativo Potiguar. Um momento como esse, para a própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, é de importância muito grande, porque nós estamos, a Assembleia está resgatando e mostrando à sociedade toda a sua história. E isso é o contexto principal de um equipamento como esse, do memorial, é contar a história do Legislativo. Tivemos uma primeira roda de conversa, que foi Maria do Céu Fernandes, a primeira mulher potiguar a ser constituinte, assim, tanto a importância muito grande, e agora do clero, e teremos outras. A discussão acompanha o lançamento de uma nova publicação do Memorial do Legislativo Potiguar
e destaca fatos que mostram o peso da presença do clero no poder legislativo ao longo dos séculos. Só um detalhe para vocês terem a ideia do tamanho da importância da nossa conversa. Do padre Brito Guerra até do Zé Dantas Cortês, são 51 padres que passaram pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. O arcebispo de Natal, Dom João Santos, participou do evento, benzeu a imagem que faz parte do acervo do memorial e, em seguida, houve um momento de oração. Bendita sois vós entre as mulheres. A participação da igreja nos debates também foi aprofundada pelo padre João Medeiros, que relacionou o trabalho da instituição com áreas como educação, assistência e desenvolvimento social. A igreja mergulha, através dos seus sacerdotes, na realidade civil, numa tentativa não de tomar o poder civil, mas de ser um subsídio para o poder civil. E assim nós tivemos na história grandes ações da igreja. Por exemplo, a igreja é pioneira nos asilos para idosos, casa de longa permanência. A igreja é pioneira no ensino. A formação intelectual e a liderança exercida pelos sacerdotes foram lembradas pelo ex-deputado estadual Kleber Bezerra. Os padres eram mais preparados culturalmente, estudavam. Quase todos esses padres que vocês vão ver aí hoje que foram deputados, eles eram professores de inglês, de português, de latim principalmente. Naquele tempo latim era importante, geografia, história, tudo isso, né? Então eles tinham isso e assim eles tinham culturalmente uma liderança. Aspectos históricos importantes debatidos aqui no evento reforçaram essa ligação do clero com o legislativo, como o fato da primeira sede da Assembleia ter funcionado na antiga Catedral de Natal e que o primeiro presidente da casa foi um padre, Francisco de Brito Guerra. A relação entre igreja e política ganhou novos contornos ao longo do tempo. O jornalista Vicente Cerejo ressaltou o papel dos religiosos na condução dos debates sociais. Sempre houve uma presença muito forte. E naquele momento, principalmente no final do século XIX para começo do século XX e até nas primeiras décadas do século XX, eles eram muito mais preparados do que a classe política, né? E em razão desse preparo, eles começaram a trazer para o legislativo a discussão dos problemas da comunidade, do lado social da igreja. Isso foi importantíssimo. Se vocês perceberam nessa reportagem aí do Victor Lira, da TV Assembleia, participaram mais pessoas idosas, de mais idade, pessoas que relembram, né, esses feitos dessa política potiguar com a presença do clero, com essa interferência, né, da religião nessa busca da representatividade parlamentar. E isso está acabando, porque por isso que talvez essa memória ela acontece para poder reacender ou para manter viva essa chama histórica importante aqui do Rio Grande do Norte. Hoje em dia, padre não pode mais se candidatar, né, utilizando aí do seu poder da batina, não pode mais ser vereador, prefeito, deputado, como era antigamente, mas o religioso ele continua com forte influência na sociedade, talvez não tanto da política eleitoral, mas da política social. E o Rio Grande do Norte viveu muito sobre isso. Teve governador, né, que participou da política aqui do nosso estado. E é importante demais esse tipo de encontro. Acontece em Natal, mas deveria acontecer também no interior, para que a gente pudesse também ter acesso a estas informações. A quantidade de pessoas ali se observa, não fosse essa reportagem, ficava entre eles. Então é muito importante que isso possa ser propagado, possa ser divulgado, possa ser transmitido para falar justamente sobre a importância dessa relação que aconteceu antigamente e que a gente espera que a qualidade, né, destes parlamentares de antigamente, não só pela questão da formação do cuidado, mas que essa qualidade possa também repercutir para os dias atuais, né? Então, realmente,
Algo muito importante, isso que a Assembleia Legislativa faz. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Rodrigo Lopes, que é conselheiro tutelar. Está falando sobre esta capacitação continuada que vai acontecer aqui em Mossoró, na quinta e na sexta-feira. Mas antes de a gente reforçar aqui o convite, né, para você participar, para você se inscrever, Rodrigo, no final de semana a gente ficou, de fato, chocado com a notícia de um jovem que entrou numa jaula de uma leoa em João Pessoa e foi morto, né? Foi devorado por este animal, né? Muitas pessoas fizeram críticas, por exemplo, a própria situação do animal que atacou, que na verdade se defendeu, ele não atacou, se defendeu. Outras pessoas fizeram meio que uma chacota também sobre esse jovem que entrou na jaula. Mas, em meio a isso tudo, chamou a atenção o depoimento de uma conselheira tutelar, que disse que esse jovem passou por abandono, né, ainda quando criança. Se não me falha a memória, ali, 10 anos de idade, ele foi abandonado à beira de uma estrada. E aí foi uma sequência de situações e que ele, com problemas psiquiátricos, enfim, findou como findou no final de semana. Na sua experiência de conselheiro tutelar, isso é comum de acontecer, a situação desse jovem, de falta de cuidado, de falta de assistência, Rodrigo? Sim, como eu já falei anteriormente, né, em nossa conversa fora do estúdio, essa situação, ela, aqui em Mossoró, por exemplo, ela acontece. Né? A gente só não tem a jaula e a leoa, mas a criança e o adolescente nesse tipo de situação, ela é comum no Brasil como um todo. De repente a gente se depara com uma criança em situação de abandono, com uma série de direitos violados, né? Quando você encontra uma criança na rua sem um cuidador, sem um responsável, ela não tem só a sua dignidade ali, só o que eu falo não é só de pouco não, que já é muito, sua dignidade rompida ali, né? Por uma sociedade, pelos seus próprios responsáveis que na situação dele informam que os pais também tinham problemas, né, de saúde mental. Mas enfim, o Estado deixando de cumprir com o seu dever. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é dever da família, do Estado e da sociedade como no geral. Então, todo mundo falhou em um caso como esse, né? Porque uma vez que ele é acolhido, aí ele passa a ter, dentro do acolhimento, ele não pode ter seus direitos violados, como acesso à educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, né? A ter uma convivência comunitária também, porque o acolhimento ele é para promover esse tipo de direito, né? Só que aí na visão nossa também de Conselho Tutelar é uma contradição, porque às vezes o acolhimento institucional ele também não deixa de ser uma violação de direito. Porque qual é a criança ou adolescente que não queria estar convivendo com seus pais, com seus primos, com seus irmãos, e aí de repente ela, por uma outra razão, tem que sair daquele ambiente e ir para uma instituição. Então, tentar minimizar o rompimento de uma família, né? Esperando que alguém também tenha a sensibilidade e adote. E num caso como esse, que não é adotado, porque ele não está dentro dos critérios de adoção. Porque se você for olhar os critérios para quem quer adotar hoje, a primeira coisa que ele diz é que não quer uma criança que tenha deficiência. E na maioria das vezes, não vou generalizar, mas quando a gente, não só o Conselho Tutelar, mas o próprio Ministério Público ou o Poder Judiciário acolhe uma criança que está tendo seus direitos violados, essa criança vem cheia de traumas. É difícil uma criança institucionalizada não ter vários traumas, não ter deficiência, não necessitar de acompanhamentos específicos por um profissional da área da psicologia ou até mesmo psiquiatria, né? Então, a gente se depara com algumas situações, eu até falei na emissora daqui na 95, de que existem histórias exitosas, de que pessoas ficaram até a maioridade dentro do acolhimento,
saíram, conseguiram um emprego, se estabilizar. Mas também nós tivemos histórias de pessoas, crianças, adolescentes que chegaram à maioridade, não tiveram a assistência devida, né? E foi para a rua e se envolveu com algo, com o ilícito e que perdeu a vida ainda na sua juventude. Então, existem histórias exitosas, mas existem histórias que não precisou de uma leoa, mas que não teve continuidade. Rodrigo, falta, por exemplo, leitos para o cuidado de adolescentes em situação de vulnerabilidade, por exemplo, psiquiátrica, aqui em Mossoró. Existe essa rede de cuidados, porque o Conselho Tutelar ele vai orientar também, né? Mas ele não vai, de fato, seguir com este tratamento. Vocês não são psiquiatras, né? Vocês não são médicos. Falta este tipo de leito aqui em Mossoró, aqui no interior do estado, para ter esse cuidado mais profissional? Sim, com certeza. A gente se depara no nosso cotidiano, né, de rotina de conselheiro tutelar, a gente se depara com adolescentes, por exemplo, que entram em situação de surto, né, e existe um fluxo para esse tipo de ocorrência em Mossoró. A UPA, de referência à UPA do Santo Antônio, o adolescente ou criança é estabilizado lá, mas, de acordo com o fluxo, ela deve seguir para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde existe leitos lá de um acordo judicial que já teve, né, para atender essa criança ou adolescente. Só que, na prática, isso, de fato, na maioria das vezes, o Conselho Tutelar é acionado pela inexistência desse leito, né? E quando a gente se depara para tentar garantir esse direito, né, que está sendo violado, infelizmente a gente se depara com um sistema que ele não garante, né? Não garante um acordo judicial que já foi feito. Aí você pode até me perguntar, você telespectador, mas então por que não aciona o Ministério Público? Mas o Ministério Público já foi acionado. Então, assim, é algo que precisa se ter um cuidado, um olhar minucioso para essa questão da saúde mental com crianças e adolescentes, que hoje ainda deixa muito a desejar. Mossoró hoje conta com CAPs, né? São 4 CAPs na cidade de Mossoró, mas quando se fala de hospital, para poder tratar em situações de surto, ainda não existe esse em específico. E eu até relatava, hoje a gente consegue identificar no CAPS AD leitos voltados para crianças e adolescentes que estejam em situação de drogadição, por exemplo. Rodrigo Lopes, conselheiro tutelar aqui de Mossoró, muito obrigado por ter vindo conversar aqui conosco no cenário político TCM, trazer esses esclarecimentos. Fica o espaço para você convidar aí rapidamente todos para esta capacitação continuada aqui em Mossoró. Quero agradecer em nome da nossa presidente do comitê, a Jennifer Gemaima, e conselheira tutelar também, estou aqui representando, e dizer a você que é profissional do Sistema de Garantia de Direito, Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, vá lá no nosso Instagram, faça sua inscrição e participe desse grande evento que irá fortalecer cada vez mais as nossas práticas dentro do Sistema de Garantia de Direito. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, Rodrigo. Espaço sempre aberto aqui para o Conselho Tutelar de Mossoró, que existe por todo o Brasil e exerce um papel muito importante, né, nesta proteção da criança e do adolescente. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.